Vamos começar a nossa prática de hoje. Nossa prática que vai ser mais voltada. A gente está trabalhando um pouquinho a energia, corpo e energia. Aliás, sempre, né? A gente está sempre trabalhando com a energia quando faz yoga, mas hoje a gente vai dar uma ênfase no segundo chakra, Swadhisthana Chakra, que está mais ou menos 4 dedos acima do primeiro, que está lá na base, Muladhara. Esse segundo chakra está relacionado ao elemento água, as nossas emoções, por isso que elas flutuam tanto. É importante para que a gente tenha uma boa sustentação diante disso tudo que a vida apresenta. A gente precisa ter uma boa base, né? Um Muladhara bem fortalecido e equilibrado para que essa água que fique um pouco acima, que fica um pouco acima, esteja cristalina, para que a gente possa se entender emocionalmente, para que a gente possa inclusive se posicionar nessa vida, né? Diante de todas as diversidades que surgem sempre, só para ficar mais emocionante. Então, a gente vai fazer muitos exercícios lá no final, principalmente lá no final, para mexer bem com esse centro de força, tá? Para equilibrar. Mas é importante a gente saber que a prática também vai ser completa, balanceada, a gente vai mexer com cada cantinho aí desse corpo, tá? Para a gente começar bem, a gente precisa silenciar um pouquinho. Mesmo que você tenha acabado de acordar, se você está aqui no Brasil, a gente precisa voltar a nossa atenção para esse momento. Porque você já deve ter percebido que às vezes a gente acorda e já acorda a 1000 por hora, né? Os macacos todos saltando ao mesmo tempo. Então a gente precisa voltar com essa atenção para o agora, para o corpo, para a nossa verdade. Então eu vou convidar você a fechar um pouquinho os olhos, relaxar esse corpo, prestar atenção aí, preste atenção na tua respiração. Acredito que nesse ponto você já tenha feito aí uma limpezinha nas narinas, o Kapalabhati, que você já tenha feito a tua higiene. Então, acomode-se e comece a tua prática despreocupado com relação ao tempo, tá? O tempo e o espaço em torno. Eu quero que você traga toda a tua atenção para esse corpo, percebendo a tua base. Primeiro, sempre, né? Sempre fundamental isso, que você perceba o que você tem como base. É natural que com isso você explore o que quer que seja com segurança. Então, você está bem sentado, está sustentando o alinhamento da tua coluna, não apenas por conta da estética ou da beleza de se manter com uma boa postura, mas sim para que você deixe os teus meridianos ou a tua energia fluindo de forma harmônica pelo corpo. Teu sistema nervoso também se sustente sem nenhuma compressão. Então, feche os olhos, observe essa respiração, mantendo essa base, esse alinhamento. E experimente aquela sensação do corpo se expandir e se recolher enquanto você respira. A expansão e o recolhimento. Naturalmente você se conecta ao receber e doar, e se doar, né? A inspiração você recebe, com a expiração você se doa. Seria bacana a gente levar a vida assim com essa consciência, né? Que a gente está vivendo isso o tempo todo. Ora a gente recebe, ora a gente se doa. E a gente vai trabalhar com as duas forças que sustentam o movimento da nossa vida, que é a energia positiva e negativa. Para tanto, eu quero que você tire todo o ar dos teus pulmões e bloqueie a tua narina direita, para você inspirar pela esquerda, como a gente tem feito, no Nadi Shodhana Pranayama. Quando os pulmões estiverem cheios, troque a narina, solta o ar, volte a inspirar
com os pulmões troque novamente. Ou seja, a gente volta a fazer aquele exercício em que você troca a narina sem que os pulmões estão cheios. Só por alguns segundos. Relaxa esse corpo, mantenha a coluna ereta, o queixo discretamente elevado, isso. E faça essa troca toda vez que os pulmões estiverem cheios. Apenas para que você possa se reconhecer melhor. A próxima vez que você bloquear a narina direita, fica ali, mantenha esse bloqueio e faça algumas respirações apenas pela narina esquerda. Apenas para que você possa perceber a diferença entre uma e outra, tá? Respira só pela esquerda, ou seja, respire ativando apenas a tua narina de polaridade negativa, lunar, o teu lado feminino, tá? Respira ali um pouquinho, bem completo. O ar entra, você expande bem, dilatando parte baixa, média e alta dos pulmões. O ar sai, você procura o recolhimento de parte alta, média e baixa. Sustenta. Próxima expiração, você troca. Inspira e exale. Agora apenas pela direita. Com certeza você percebeu uma diferença entre uma e outra. Nosso corpo é tão incrível, porque é natural que exista essa discreta diferença entre uma narina e outra. E ao longo do dia isso vai se modificando. Ora uma, ora outra, está mais disponível. Continue, respire só pela direita. Isso acontece de acordo com o nosso sistema nervoso. Às vezes você está mais disponível, mais para o simpático, sistema simpático, às vezes você está mais para o aquietamento, para o parasimpático. Isso vai se alternando de acordo com as tuas emoções ao longo do dia. Tem alguns momentos do dia que a gente está mais para o descanso, né? E mais para o movimento. Agora, esvazie novamente os pulmões e descanse esse braço. Respire pelas duas. Perceba a tua disponibilidade para essa respiração bem completa. Só mais alguns ciclos, sustenta ali. Inspire agora, contando 4. Retenha com o ar, contando 7. E depois expire, contando 8. Não tem parada sem ar. Você já recomeça de novo. Inspire, contando 4. Retenha com o ar, contando 7. E expire contando 8. Eu estou sugerindo, óbvio, que você vai fazer o que é possível. Não tem pausa enxúndica, você recomeça. Faça mais alguns poucos ciclos assim. 4, 7 e 8. Para que a gente possa ter esse corpo funcionando em harmonia, e todos esses nossos chakras funcionando também em harmonia, a gente precisa sempre lembrar de observar os 3 pilares para nossa saúde e nosso equilíbrio, que é a qualidade do nosso alimento, a qualidade do nosso sono
e a nossa prática. Fazer uma prática de yoga é mexer o corpo ou qualquer outra atividade física, né? Que exista atividade física para você cuidar dessa ferramenta, tá? Fique sempre bem atento a esses três pilares. Faça só mais um ciclo dessa respiração. E quando você terminar, você vai abrir um pouquinho os olhos e a gente vai mudar um pouco a nossa postura. Você vai mudar para os quatro apoios, porque a gente vai começar a liberação, uma liberação maior de energia. Gato e cela. Você vai expirar, soltando a cabeça aqui entre os braços. Depois você vai inspirar, jogando esse umbigo bem para baixo. É isso que eu quero. Que você movimente bem essa região do corpo, tá? Solta o ar, curva a coluna, recua o abdômen. Inspira, expansão. Gira o quadril lá atrás, abra o peito. Eu quero que você feche um pouquinho os olhos, só por alguns segundos, para você perceber essa movimentação acontecendo. Quando você tem pulmões cheios, você joga esse umbigo para baixo, arrebita o bumbum lá atrás. Quando você expirar, você fecha. É isso que a gente precisa, mobilidade nessa coluna. Para o movimento na próxima expiração e muda um pouquinho o teu exercício. É claro que cada um tem a sua limitação, mas eu quero ver se você consegue fazer isso aqui. Se não dá para flexionar muito o joelho, tá? Você vai manter esse, esse apoio das mãos no chão aqui embaixo, isso de qualquer forma, mas eu quero que você eleve, se o joelho não permite descer muito. Mas os calcanhares de preferência unidos aqui, e os pés voltados, os dedos dos pés para fora, tá? O que que a gente vai fazer? Você vai inspirar aqui e vai exalar elevando o quadril. Nesse caso aqui eu tenho os pés apoiados, calcanhares unidos e pés para fora. Inspira, desceu, exale, subindo. Se você já precisa aqui da cadeira ou do tijolinho, fique à vontade. Você inspira aqui embaixo, exala subindo. Inspira aqui embaixo até onde der, tá? Lúcia, fique atenta aos joelhos aí. Solta o ar. Inspira, desceu. Exale, subiu. Isso tudo porque eu quero mexer não só com as articulações, mas com esse ponto do baixo ventre. Exala, sobe o quadril. Inspira, desce. Vai lá, só mais um pouquinho. Se não tá dando para fazer, não se preocupe. Inspira. Exale. Inspire. Exale. Quando eleva o quadril, veja se dá para estender o joelho. Se não for possível, também não tem problema. Estrala o joelho, como o meu. Só mais uma vez. Inspirou. Fica um pouquinho aqui embaixo, se o corpo permitir. Fica, pulmões cheios. Solta o ar, eleva esse quadril. Afasta um pouquinho esses pés. Desenrole devagarinho a tua coluna para subir. Os pés já estão paralelos. Você está seguro.
Chegou aqui em cima, o clássico movimento de liberação de quadril, que você já conhece. Um movimento bem aberto, de preferência mantendo os joelhos estendidos. Aí lá no final a gente vai experimentar mais algumas boas movimentações para esse Swadhisthana Chakra. Muda o sentido e faz um grande círculo. É importante a gente saber, né? A teoria é sempre bem-vinda junto com a prática para a gente poder entender melhor como funcionam as coisas, mas muda só mais uma vez aqui. Cada chakra está ligado a um elemento terra, água, fogo, enfim. O Ayurveda, que é uma medicina hindu, a mais antiga de todas as medicinas, muda de novo aqui, só mais uma vez. Eles observam muito no Ayurveda todos esses elementos, como é que você se sente, né? Como você vive o teu dia a dia. Inclusive estudam muito as suas emoções para poder trabalhar essa alquimia, te trazer equilíbrio através de alimentos e ferramentas mais naturais. Mas é importante a gente saber, né? Que cada chakra está relacionado a um elemento. Por isso que a gente precisa buscar a alquimia. Parou o movimento, vamos unir os pés. Com esses pés unidos, você vai entrelaçar os dedos das mãos. Inspire, elevando os teus braços lá em cima. Você não consegue ver meus braços, mas eu vou ficar de joelhos aqui para você ver. A tua mão esquerda vai tocar o punho direito lá em cima, você vai tracionar e depois você vai exalar buscando uma lateroflexão, porque eu quero estimular as suprarrenais, os nossos filtros. Fica lá naquele ponto máximo. Cuide para não fazer isso, tá? Você vai ficar na lateroflexão. De preferência aqui, com pés unidos, porque eu estou treinando também o meu equilíbrio. Vai lá no ponto máximo, inspira e retorna. Puxe o outro punho lá em cima agora. A mão direita puxa o punho esquerdo, solta o ar e vai. Bem de ladinho, para esmagar mesmo os suprarrenais. Vai lá no ponto máximo, inspira, volta. Eu vou ficar de lado para mostrar. Você vai deixar os teus braços elevados ainda e braços paralelos, mas você vai fazer assim, com pés unidos, joelhos de preferência estendidos. Você vai inspirar aqui em cima e vai exalar arrebitando o bumbum. Veja o quanto você pode descer mantendo o tronco alinhado. Inspira, subiu. Exale, desceu. Quem sabe até o tronco fica paralelo ao chão. Inspira, sobe. Exale, desceu. De preferência com os joelhos estendidos. Eu estou estimulando muito o posterior de coxa. Você deve estar sentindo. Solta o ar e desce. Inspira, subiu. Exale, desceu. Até o ponto em que você possa sustentar, óbvio, né? Solta o ar e desce. Inspira, sobe. Exala e desça. Só mais uma vez, vai. Tá aquecendo, né? Expansão. Solta o ar e desce. Agora você vai escolher. Ou você vai segurar na cadeira, ou você vai apoiar a mão em algum objeto mais baixo, como esse tijolinho, ou você vai segurar no chão. Mas eu quero que você faça isso aqui. Você vai alternar um pouquinho esses joelhos. Perceba como eu estou balançando, mexendo bem com esse movimento de quadril. Eu mexo muito com o segundo chakra,
Primeiro e segundo chakra fazendo isso. Eu estou buscando um equilíbrio. A mobilidade, a maleabilidade nessa região é que me permite ter um bom equilíbrio entre esses dois chakras, né? Independente de onde você esteja tocando, quebra bem esse quadril. Eu preciso ter esse movimento para ter saúde, não só no corpo físico, mas na energia desse corpo. Agora, para o movimento. E da mesma forma você vai escolher. Ou você, pé direito na frente, pé esquerdo lá atrás. Ou você toca na cadeira, ou em algum tijolinho, objeto, ou no chão, tá? Eu quero só que você faça assim. Eleva o calcanhar lá atrás e volta. Eleva o calcanhar e volta. Tanto faz. Existe uma boa distância entre os teus pés. Estou liberando bem a minha panturrilha. Troca a posição dos pés, eu vou repetir. Você pode estar segurando lá na cadeira, mesma coisa, olha, leva e desce. Estou levando oxigenação para todos os cantos do meu corpo. Só mais um pouquinho. Mais uma. Agora, pega bastante aqui também, né? Agora, o que você vai fazer? Eu vou ficar de frente para mostrar, mas você pode ficar segurando na cadeira também. Eu quero que você cruze a perna direita na frente da esquerda. Claro que um pé vai ficar mais para frente que o outro, você vai ficar assim, mas cruzando, tá? Então você vai ficar nesse cruzamento e você vai fazer a mesma coisa. Você vai ver o quanto você pode descer e subir. Solta lá, solta a cabeça lá atrás, lá embaixo. Inspira, sobe, estendendo a coluna. Exala, desce. E você pode estar segurando aqui na cadeira. O que eu quero que você experimente aqui é a rotação do quadril, além do movimento da coluna. Eu arrebito o bumbum e subo. Solta o ar e desce. Você está se respeitando muito, você vai até onde der. De preferência com os joelhos estendidos. Sentiu dor na articulação ali? Flexiona um pouquinho. Eu só quero mobilidade. Solta o ar e desce. Só mais um. Subiu. Solta o ar e desce. Vamos trocar? Troca o pé. Vem com outro. Mesma coisa. Exala. Descendo. Inspira. Devagarinho, tá? Veja se dá para tocar com a mão lá no chão. Pontinha dos dedos que seja. Solta o ar e desce. Inspira. Soltou. Inspira. Preciso trabalhar esse movimento de quadril para ter essa energia fluindo bem. Só mais um. E aí você vai elevar. Subiu. Ui, ui, ui. 3 movimentos para cada lado aqui, ó. A gente sente, né? Eu também sinto, tá? Faz um movimento. Liberação, tira a tensão dos ombros, fecha um pouquinho esses olhos. Tá tudo doído, né? Tamo junto, tá? Faz um movimento. Trocou pro outro lado. Agora, você vai fazer o seguinte. Antes da gente continuar com a série balanceada. Eu vou... Traz o pé esquerdo na frente e o direito fica lá atrás, meio que na diagonal. Você pode trazer a cadeira para o lado de cá, na direção
na tua lateral, na verdade, mas se o pé esquerdo que está na frente, essa cadeira ou tijolinho pode vir do teu lado esquerdo. Eu quero que você tente fazer esse movimento aqui, olha, de lateroflexão, enquanto os teus pés estão bem apoiados. Isso, segura lá na cama, ou no sofá, onde der. Mas eu tô com os joelhos estendidos. Se não deu para fazer isso com o joelho estendido, sobe um pouquinho, tá? Mas segura aqui na cadeira, ou na cama, ou no sofá, ou no tijolo, ou no chão. Mas eu quero que você faça essa látero para esmagar essa cintura, essas suprarrenais. Faça 3 longas expirações. Não adianta respirar curto, senão você vai ficar tenso. Isso, faz uma abertura do teu lado direito do tronco. Vai lá, Fernanda, no teu tempo, faz devagarinho. Veja que eu estou cruzando a perna que está na frente, ou a perna esquerda que está na frente, eu vou lá para a minha esquerda. Isso. Fez os 3 ciclos, flexiona com cuidado o joelho da frente, troca e faça a mesma coisa para o outro lado. Veja que o pé de trás está discretamente na diagonal lá atrás. Isso me permite mais equilíbrio, né? Gira o tronco agora para o outro lado. Tira a tensão desses ombros. Veja, faça essa leitura. Está consciente de todo o teu corpo, porque se tiver algum ponto de tensão, aquilo vai te roubar a energia. Se perde muito do exercício quando você está tenso. Gira mais. Aquelas 3 longas respirações. E você vai voltar com cuidado, feliz e contente. Mais uma manobra importante. Vai lá. Você vai descer nos 4 apoios. Faz isso tudo devagarinho. Traga teu pé esquerdo à frente de novo. Você vai ter esse quadrado, até para empurrar o pé um pouquinho mais para trás. Eu quero, se você precisar, dobra o tapetinho ali atrás, tá? Por causa do joelho, ou bota uma camiseta, uma almofada, o que der. Mas eu quero que você, segurando no que for possível, faça esse movimento de quadril que a gente já fez antes. Você solta o ar, inspira. Veja, olha o movimento aqui, olha. Ora eu tô com o joelho da frente estendido, ora ele tá bem flexionado. Eu tô jogando o quadril para baixo. Inspira, solta o ar. As mãos, elas podem ficar para dentro, ou seja, não precisa deixar a mão aqui fora, que senão o joelho me impede de fazer mais o movimento. Então, traz as 2 mãos aqui para frente, olha. Solta o ar para trás. Traz o quadril para frente. Por favor, faça esse movimento com uma respiração bem abundante. Tá sentindo dor de contato lá atrás, como eu aqui? Esse tapete não é muito grossinho. Bota uma camisa, uma almofada, um chinelo que seja embaixo desse joelho. Mas continua. Observe os teus ombros. Essas dorzinhas de contato vão passando na medida em que você vai se acostumando, né? Vai criando um calinho ali. Só mais um. Vem para frente e vai para trás. Lá atrás você vai parar um pouquinho. Vou repetir, você pode estar segurando na cadeira ou em algum objeto. Mas chegou aqui atrás, olha só, sorrindo muito, tá? Você vai ver o quanto você pode se soltar, quem sabe levar os cotovelos para o chão e soltar a cabeça sobre a perna que está estendida. No teu ponto limite, mas essa é a nossa meta, chegar nesse alongamento. Vai lá, no que puder. E aí, com muito cuidado e muito carinho, muita paciência com esse corpo, você vai trocar. Traga o outro pé. Mesma coisa. Vem para frente, vai para trás. Joga o quadril para frente. Sempre fazendo aquela leitura para ter a certeza de que a tua respiração é abundante. Eu quero levar muito prana para dentro desse corpo.
Lembre-se que o nosso nível de consciência está diretamente ligado à quantidade de prana que eu tenho no meu corpo. Se eu tenho muitos bloqueios, couraças, tensões, o nível de prana diminui, eu começo a ficar limitado em todos os corpos. Só mais um pouquinho. Vai lá, só mais um completo aqui, bem devagarinho. Vem bem para frente, quadril bem para baixo. Agora para lá atrás. Reconheça a tua limitação e aceita, tá tudo bem. Relaxe diante dessa limitação. Solta o corpo. Isso, solta o teu pescoço lá embaixo. É o início do sistema nervoso. É quando dói mais, mas tenta relaxar esse pescoço. Pronto, subiu com muito cuidado. Você vai apoiar primeiro um pé, depois o outro. 2 palmos aqui, né? Você vai desenrolar devagarinho, tá? Bem devagar, você sobe como sempre. E aqui você solta esses braços. Solta a cabeça lá atrás. Feche os teus olhos se estiver seguro. Comece aquele movimento de liberação lá pro teu trapézio. Vai lá, um movimento circular, bem aberto, amplo. Ele começa e termina lá atrás, lembra disso, tá? Porque é bem importante. Faz um movimento. Solta mais esse ombro. Às vezes essa tensão, eu já falei isso antes, mas essa tensão no trapézio vem de uma tensão que começa lá por baixo das escápulas, que são esses ossos que a gente tem ali nas costas, as nossas asinhas, né? Então a gente vai fazer agora aqui, ó, faz só mais um com a cabeça. A gente vai fazer uma liberação para essas escápulas, ou para a tensão das escápulas. Termine primeiro com a cabeça solta lá atrás. Eleve os teus ombros. Muito. Pode exagerar aqui. O braço aqui tá bem solto, olha. Esquisito, mas é isso mesmo. Inspira, suba tudo. E exala liberando. É isso. O que você vai fazer? Teu braço esquerdo vem por cima do direito. Lembram disso? Quero abrir bem as escápulas lá atrás. Faz isso aqui. Tenta segurar com uma mão a outra. É isso assim, né? Tenta. Se não deu para tocar, não tem problema. Só cruza. Mas eleve agora. Eleve esses braços. Não é para trás. É para cima. Agora, o mais importante, enquanto você está elevando, observe a respiração. Nasal, profunda e ritmada. Eu já estou curando meu corpo com isso. Nasal, profunda e ritmada. Volta um pouquinho. Ui, ui, ui. Trocou. Mesma coisa. Volta a elevar. Feche os olhos, concentre-se, perceba essa respiração. E voltou. Agora eu vou fazer uma força com as minhas pernas, porque eu quero ativar base e centro. Eu vou deixar um palmo entre os meus pés paralelos e vou flexionar os meus joelhos. Agora cuide para não fazer isso, tá? Os joelhos estão afastados aqui. Você vai fazer esse movimento arrebitando o bumbum.
Você vai descer o que puder, mantendo calcanhares no chão. Eu estou fazendo força já com as pernas. Eleve os teus braços paralelos o quanto o corpo permitir. Respire aqui. Eu quero energia de força nessas coxas. Eu tenho que proteger meus joelhos. Eu preciso ter coxa. Desceu. Fica, fica, fica. Respira. Sustenta nessa energia. Relaxa esses ombros. Sorria. Dá vontade de jogar um chinelo na prof, né? Assim, quando fala isso. Mas fica, fica, fica. Desce um pouquinho mais. Agora, apoia as tuas mãos no chão. Fica no tapetinho lá, claro. Leva os pés para trás. Desça só um pouquinho esse teu quadril e faz a prancha. Chatuspadasana. Porque a energia que estava lá na perna agora vem para o teu centro. Eu quero que você contraia esse abdômen. Se está doendo o punho, tudo bem, apoia o cotovelo, mas desça ou deixe esse corpo alinhado. Para eu proteger os ombros aqui, eu empurro aquilo que existe entre os meus ombros, as minhas escápulas para cima, eu encaixo o ombro, tá? Contrai o abdômen, fica. Agora eu vou trazer essa energia do centro do corpo para a parte superior. Então você vai elevar esse quadril. É só isso, gente. Por favor, insista. Eleva o quadril e apoie devagarinho, olha, os antebraços no chão. Eu estou olhando para frente, elevando o queixo. Se ficou muito difícil, caminha um pouco para trás. Se ficou fácil, caminha para frente. Você vai encontrar o teu ponto e elevar o queixo para fortalecer esses ombros e braços. Fica lá mais um pouquinho. Claro que eu estou sugerindo, você já sabe. Se chega no limite, você para e descansa. Apoie os teus joelhos no solo. Unidos. Solta os braços lá atrás. Solte a sua cabeça. Descansa. Relaxa os teus ombros. Regularize a tua respiração. É muito interessante, né? Como a nossa mente reage quando a gente se vê diante de algum desafio. É ali, como eu falo sempre, que a gente se reconhece. É ali que a nossa mente oferece a nossa verdade. Ou melhor, não a nossa verdade, mas os nossos padrões. Na verdade é isso, né? O que surge sempre é um reflexo do nosso padrão. Quando a gente está diante do limite. Vamos sentar, eleva o tronco devagarinho. Cruze as tuas pernas. Se precisar, você usa uma almofada para sentar os isquios, a pontinha, né? O bumbum ali na almofada. Se não, está acostumado, senta no chão. Eu quero que você deixe o corpo relaxado e pense ali naquela região do umbigo. O Swadhisthana Chakra está uns 2 dedinhos abaixo da linha do umbigo. E vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Ah, que bom. Então tá. Então, você vai mexer, tentar mexer bem com essa região aqui. Lembra que a gente já fez isso antes? Eu quero que você pense num círculo. Hoje você não vai dar tanta ênfase no movimento de quadril. Lembra que para mexer com Muladhara a gente mexe muito quadril lá embaixo, né? Enquanto faz o círculo. Hoje eu quero que você pense no umbigo, que fica mais fácil. Você está fazendo um círculo, só que quando você vem para frente, você inspira. Quando você vai para trás, você exala. Tudo na mesma direção, tá? Fica lá. Continua. Eu vou pedir licença, porque eu vou ter que limpar o meu nariz. Continua. Expansão.
Abre o peito aqui na frente. Tem um doguinho aí fazendo aula também. Para frente e para trás. Não para, continua. Tira essa tensão do ombro. Maria, tenta abrir bem esse peito aqui na frente. Solta o ar e fecha. Expansão. Recolhe. Só mais uma. Muda o sentido. Continua. Mais um. Agora para a coluna no centro. Alinhando, relaxando ombros. Eu quero que você faça o seguinte agora. Inspire. Retenha com ar. Veja se não cabe um pouquinho mais. Mais. Solta o corpo inteiro e fica com Kumbhaka. Kumbhaka é pulmão cheio. Fica. Eu estou dilatando os alvéolos pulmonares, desenvolvendo os alvéolos da base, que são menos utilizados. Isso é bem importante. Kumbhaka, claro, bem feito, com bom senso. Fica lá. Relaxa os ombros. Isso, relaxa. Agora você vai soltar o ar. Tira, 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 tira e faz o vácuo do teu abdômen para dentro. E puxa o abdômen para dentro. Inspira de novo. Um pouquinho mais. Fica relaxando. Eu vou de novo lá pro Shunyaka. Eu quero o vácuo do abdômen para dentro. Pulso todo o ar, puxou para dentro. Um pouquinho. Faz aquele movimento, olha, de apoiar as mãos lá atrás no chão. Palmas. Estou apoiando. Libera as escápulas, ou melhor, libere o trapézio. Você está afundando o peito aqui, tá? Solta devagarinho a cabeça lá atrás. Respiração nasal, profunda e ritmada. O peito não fica aberto aqui na frente, não, tá? Você está afundando o peito. Aí libera a cabeça, que eu quero estimular e oxigenar o trapézio, que é tão sobrecarregado. Cuidado. Agora você vem, subiu, alinha a tua coluna, segura gentilmente com as mãos atrás da cabeça, expirando, tá? Traz o queixo pertinho do peito, fecha um pouquinho esses cotovelos. É gentil, não faça força, é só um pequeno estímulo. Pensa agora no teu queixo como um pêndulo, fechadinho, para um lado e para o outro. Para esse movimento no centro, eleva um pouquinho essa cabeça, deitou, estamos quase, tá? Deita, pés paralelos no chão. E aqui eu quero que você abra o peito, ou seja, aproxime escápulas nas costas ali, eleve teu quadril, contrai o bumbum. Eu quero fortalecer glúteos para proteger minha lombar. Então você vai elevar esse quadril muito. Agora você vai fazer mais um kumbhaka.
Inspire e retenha, mas faça isso elevando calcanhares. Força, força, força lá em cima. Contrai mais forte esse bumbum. Solta o ar, sequenciando a coluna no solo, sem pressa, de cima para baixo. Pronto, tocou a lombar no chão, puxe os teus joelhos na direção das axilas. Liberação de lombar ali. Faz um movimento para as laterais. Se não dá para abraçar assim os joelhos, olha, tudo bem, segure com as mãos. Tanto faz, mas eu quero um movimento para as laterais. E aí você vai se soltar. Solta as tuas pernas lá embaixo. Solta os teus braços ao lado do tronco. Solte as tuas pernas. Feche os teus olhos e deixa o corpo agora esparramar no chão. Afrouxa as tuas coxas, quadris e abdômen. Revitalize a região desse baixo ventre, os órgãos internos dessa região. Afrouxe tórax, o coração, os pulmões. Agora faça uma inspiração bem profunda, bem prazerosa. Inspira longo e quando você exalar, afrouxa ainda mais os ombros, os braços, os antebraços, pescoço. Maxilares, faces, olhos, pálpebras. Faça uma liberação agora do couro cabeludo, das orelhas. E mais uma vez o teu corpo se restabelece, porque você descontrai de uma forma consciente. Você permite que ele se regenere com essa descontração. Então, visualize para você acelerar ainda mais, ou acelerar não, mas potencializar essa técnica. Visualize todo o teu corpo envolvido por uma névoa num tom verde esmeralda. Já que tudo é energia e que existe uma frequência aí em cada cor, né? É importante que a gente saiba que essa energia, num tom verde, ela tem essa frequência de cura. Essa energia se espalha por todo o corpo. Ela envolve cada um dos órgãos internos, articulações, nervos, ossos, até a tua medula.
E aí você faz uma inspiração um pouco mais profunda, sentindo desde já o tato do corpo no chão. Consciente desse corpo, de cada parte, e sustentando essa presença, você começa a retornar, mexendo com os pés, mexendo com as mãos, com cada parte desse corpo, mexendo com a língua na boca. Você espreguiça, alongue-se. Faça lá uma torção, se for preciso, lá deitado no chão ou sentado. Veja que teu corpo pede para você em seguida sentar. E quando você sentar, feche os olhos. Como existem aí os nossos queridos padrões, não só nos pensamentos, existe padrão no corpo também, né? Padrões de tensões. Então faça essa leitura de novo. Veja se não tem nada tenso. Testa, né? Principalmente aqui a testa, relaxe. Maxilares, ombros. Tenho que estar com tudo bem liberado para poder entrar nesse estado meditativo, poder reconhecer a minha estrutura sem tensão. Na verdade, assim, se eu não tenho nenhuma tensão, eu consigo mergulhar um pouquinho mais profundo, né? Sentir mais, perceber melhor as coisas. A percepção fica mais aguçada. Então eu quero que você feche os olhos agora e tenta te lembrar de como é que você estava ali no início da prática. E como é que você está agora. Tudo bem se você não sentir diferença alguma, mas eu quero que você só se reconheça aqui. Reconheça-se. E aí você vai levar toda a tua atenção ali para aquela região do teu umbigo, um pouquinho abaixo. Os dois precisar tocar, toca um pouquinho ali, um pouquinho abaixo da linha do teu umbigo, nesse ponto de Swadhisthana Chakra. E veja se é possível, de alguma forma, nem que você fique tocando ali, tá? Mas veja se é possível você visualizar uma esfera incandescente ali, uma esfera de luz nessa região. Você vai deixar um discreto recolhimento do assoalho pélvico, um discreto recolhimento do abdômen, apenas como ponto de presença, né? E o resto do corpo está bem solto. Toda a tua atenção nesse ponto do corpo, relaxe. Se a mente está agitada, entra mais nesse corpo relaxado, entra mais com essa consciência de relaxar o corpo e fica só mais um pouquinho com a consciência lá naquele ponto do Swadhisthana Chakra.
que você possa reconhecer todo o movimento que surge nessa mente, que você possa reconhecer, identificar e desapegar. Sempre isso, tá? Quando você estiver sentado meditando, coloque-se como observador e treine essas três questões: a observação, a identificação e o desapego. Você vai deixando as interferências irem embora. Se identifica, mas deixa embora. Não se apegue a nada. É assim que a gente encerra o nosso treinamento de hoje. Que a gente possa manter essa presença com muita paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. Namastê.